meus irmãos, a paz do Senhor, bem-vindo ao canal A Bíblia Responde Oficial. Eu me chamo Jeremias Santos, já lhe peço para que você possa se inscrever no canal, ativar também o sino e ficar atento a todas as nossas notificações. Hoje eu trago um texto bíblico diante de um quadro escatológico que está registrado no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 32 e o verso de número 33. Jesus ele chama seus discípulos a atenção e menciona para eles uma parábola, dizendo: aprendei a parábola da figueira. Quando seus ramos se tornam terros e brotam folhas, sabei que o verão está próximo. Igualmente, quando vocês veres todas essas coisas acontecerem, sabei que ele está às portas. Esse texto bíblico está relacionado no momento que Jesus estava saindo do templo, conforme o texto de Mateus capítulo 24, a partir do verso número 1 e o verso de número 2. Jesus, após sair do templo, os discípulos chamam Jesus a atenção para mostrar a estrutura do templo. Jesus ele profere uma palavra para os seus discípulos dizendo: vocês verem tudo isso, em verdade vos digo que não ficará em pé pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus ele profere uma palavra aos discípulos que a casa de Deus seria de fato destruída. E isso foi um dos motivos que, quando Jesus estava sendo interrogado por Caifás, por Anás, e proferiram que de fato Jesus tinha dito que a casa do Senhor seria destruída. E se a casa de Deus fosse destruída, era sinal que Deus estava abandonando o seu povo, porque era a casa de Deus. Mas Jesus estava mencionando que de fato a nação de Israel tinha se distanciado do seu Deus de uma forma tão grande, e a prova disso é que Deus iria entregar mais uma vez a sua casa nas mãos dos seus inimigos, da mesma forma que aconteceu no tempo que o rei Nabucodonosor da Babilônia tem invadido a cidade de Jerusalém e destruiu o primeiro templo que Salomão construiu no ano 586 a.C. Após este templo ele ser erguido mais uma vez, pela segunda vez, através de Esdras, de Neemias, com a ajuda de dois profetas que estavam proferindo a palavra depois que os filhos de Israel passaram um tempo de 70 anos escravizados lá na Babilônia, conforme a profecia do profeta Jeremias. O povo voltou a erguer o segundo templo por volta do ano 520 a.C. e os profetas que eram contemporâneos deste período era conhecido como o profeta Ageu, o profeta Zacarias. Ageu, no seu livro, capítulo 2, versículo de número 8 aproximadamente, ele, quando percebe que o povo estava triste, o povo que lembrava do primeiro templo, que era um templo muito grande, enfeitado com ouro, enfeitado com prata, e aquele povo que lembrava do primeiro templo, e Ageu, ele profere a palavra, dizendo para eles que vocês estão vendo esta casa como nada, mas eu vos digo que a glória dessa última casa seria maior do que a glória da primeira. Porque quando Deus viu o primeiro templo sendo inaugurado na época de Salomão, o filho de Davi, no dia da inauguração, a nuvem de Deus, o Shekinah, entrou dentro do templo e quem estava dentro não conseguiu sair, quem estava fora não podia entrar, quem estava ministrando os sacrifícios caíram e foi algo muito grande. A glória do Senhor invadiu toda a casa. Mas no dia da inauguração do segundo templo, na época de Zorobabel, o Sesbazar, na época de Josué, não aconteceu nada de tão glorioso em um contexto espiritual. Mas Ageu estava dizendo: a glória da última casa seria maior do que a glória da primeira. Embora o templo não sendo tão rico como o primeiro templo de Salomão, mas Ageu estava dizendo que o Senhor era o Deus e ele era dono da prata e era dono do ouro. Deus não era levado à aparência do templo, porque o interessante de Deus já estava em uma visão futura que nós, como seres humanos, imagem e semelhança do Criador, seria de fato o seu templo e a sua morada do seu Santo Espírito Santo. Mas como o profeta Ageu tinha proferido que a glória da última casa seria maior do que a glória da primeira,
após a profecia do profeta Ageu, aproximadamente 520 anos depois de sua profecia, Jesus está no templo, em Mateus capítulo de número 12, versículo de número 6, e diante dos judeus ele profere a palavra dizendo: aqui está quem é maior do que o templo. Jesus agora está dizendo que a glória da última casa, de fato, estava sendo cumprida a profecia na pessoa de Jesus. Lembrando que o primeiro templo, quando Salomão ele fez a inauguração, Deus em forma de nuvem entrou no templo, o Shekinah da glória de Deus. Mas o segundo templo, embora sendo inaugurado e não ocorrendo particularmente nada, mas depois dessa profecia, 520 anos depois, Deus encarnado na pessoa de Cristo, o Verbo que se fez carne, entrou no templo que Herodes o Grande tinha apenas reformado e profere a palavra: estar aqui quem é maior do que o templo. Então, esta profecia de Ageu de fato está se cumprindo, porque a glória da última casa foi maior do que a glória da primeira. Deus, em homem, entrou no templo e disse que o mais importante era aquele que era maior do que a estrutura que os judeus, por volta do ano 520 anos antes de Cristo, estavam chorando porque o templo era pequeno. Só que este templo, por ser a casa de Deus, por cumprir a profecia do profeta Ageu, Jesus agora em Mateus 24 está proferindo que não ficará em pé, pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Esta profecia está diante de um quadro escatológico. Mateus 24 está colocando aqui sinais que antecedem a volta de Jesus. Se você ler Mateus capítulo 24, a partir do verso de número 2 ao verso de número 14, você vai ver sinais, Cristo proferindo antes que chegue o momento da volta do Filho do Homem. Jesus começa a dizer que irá se levantar pai contra filho, filho contra pai, ouvirão barulhos de guerra em diversos lugares, terremoto, pestes, falsos profetas, falsos cristos, a frieza do amor, a multiplicação de uma forma desenfreada do pecado. Então tudo isso são sinais que antecedem a volta de Cristo. Mas o quadro escatológico da volta de Jesus seria marcado de fato com a queda, com a destruição deste segundo templo que Jesus tinha proferido, que não iria ficar em pé, pedra sobre pedra, que não fosse derribada. Esta profecia se cumpre por volta do ano 70 depois de Cristo. E o autor desta profecia, do cumprimento dela, foi um homem conhecido como Vespasiano, o pai do general Tito. Vespasiano, pela sua vez, ele reuniu um grande exército porque os judeus teriam formado uma certa resistência e foi de contra o Império Romano. Lembrando que o Império de Roma era uma população de aproximadamente de 120 milhões de habitantes. Então tudo isso são sinais que eu e você precisamos aguardar que Jesus ele está voltando. Não pelo simples fato do cumprimento da profecia de Mateus capítulo 24, versículo 2, a queda do templo, que ocorreu por volta do ano 70 depois de Cristo. Isso foi apenas o primeiro sinal que começou a iniciar o relógio escatológico da volta do Filho do Homem. Mas Jesus disse para seus discípulos que nos últimos dias eles precisavam estar em alerta, porque iria ressurgir falsos profetas, falsos cristos, e hoje nós estamos vendo cada vez mais um grupo de profetas se levantando, dizendo que Deus disse, sem Deus dizer nada, Deus me revelou, sem Deus de fato revelar nada, mas isso é misto de acontecer. Jesus disse que quando ele estivesse próximo de voltar, iríamos ouvir barulhos de guerra em diversos lugares, terremotos, pestes, Covid-19, tudo isso é misto de acontecer. Não precisamos estar escandalizados com as coisas que o mundo está sucedendo. Tudo isso faz parte diante do quadro escatológico da volta de Jesus. É interessante a gente notar uma observação, porque Jesus certa vez falou que os anjos não eram sabedores de sua volta, nem o Filho do Homem, que era ele. Mas lembrando que Jesus, ele era 100% homem e era 100% Deus.
quando ele menciona a palavra, nem o Filho do Homem é sabedor de sua volta, ele menciona Jesus homem, mas como Deus, ele era consciente do dia e da hora de sua volta, mas ele diz que unicamente o Pai. Então, ele deixa para nós um relógio natural escatológico, não do dia e da hora certo que ele voltaria, mas do tempo que ele estava perto de voltar. E esse relógio está num texto bíblico que eu usei em Mateus 24, versículo de número 32 e o verso de número 33, a parábola da figueira, quando ele diz: olhai para a figueira, e quando vocês verem os seus ramos começando a aparecer, as suas folhas começando a brotar, sabei que o verão está próximo. Ou seja, não é preciso vocês consultar calendário para saber que o verão se aproxima, apenas olhar para a figueira. Mesmo assim, quando vocês verem todas essas profecias, todos esses sinais acontecendo, sabei que ele está às portas. Então você precisa estar preparado, porque Jesus, a qualquer momento, pode soar a sua trombeta e nós iremos partir deste mundo para habitar para sempre junto com ele. Eu lhe convido a você compartilhar esta mensagem para todos os seus amigos. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar também seu comentário, porque isso nos ajuda nós ter consciência do nosso conteúdo. Que Deus, ele vos abençoe.